O que acontece quando você perde a fé na humanidade? Quando tudo que você acredita desmorona diante dos seus olhos. No mundo de Jujutsu Kaisen, poucos personagens representam essa ruína tão bem quanto o Suguru Geto. Mas será que ele sempre foi um vilão? Ele é apenas um produto de um mundo que não faz sentido? Hoje, vamos explorar a queda de Suguru Geto através dos olhos da filosofia. Antes de ser o feiticeiro renegado que conhecemos, Suguru Geto era um jovem cheio de convicções. Ele acreditava que seu papel como feiticeiro era proteger os fracos, enfrentar as maldições e manter o equilíbrio do mundo. A amizade entre Gojo e Geto era mais do que uma parceria de combate. Eles eram como dois lados da mesma moeda. Gojo, impulsivo e confiante, acreditava no poder acima de tudo. Geto, por outro lado, via a responsabilidade dos feiticeiros como um fardo sagrado. Mas, como dizia Aristóteles, o homem é um animal político. Ou seja, somos moldados pela sociedade ao nosso redor. E o problema é que a sociedade na qual Geto vivia não fazia sentido. Enquanto ele arriscava sua vida todos os dias para proteger os humanos, os próprios humanos eram os responsáveis pela criação das maldições. A morte de Rico Amanai não foi apenas uma tragédia, foi um divisor de águas. Até aquele momento, Geto acreditava que seu sacrifício tinha propósito. Mas quando ele viu a realidade crua, uma menina inocente morta sem motivo, e as pessoas ao redor comemorando, como se nada tivesse acontecido, algo dentro dele começou a despertar, de certa forma. Nietzsche falava sobre a morte de Deus, um conceito que descreve a perda do sentido e valores em um mundo caótico. Para Geto, a morte de Rico foi a morte da sua fé na humanidade. O que ele acreditava ser um dever nobre se revelou um ciclo absurdo de sofrimento. E aqui está um detalhe importante. Enquanto Gojo respondeu ao trauma se tornando mais forte e mais poderoso, Geto fez o oposto. Ele questionou se estava do lado certo da batalha. Arthur Schopenhauer dizia que a vida é essencialmente sofrimento. E a essência humana é a luta constante entre a dor e o tédio. Geto começou a ver os humanos não como vítimas, mas como a própria fonte do sofrimento. Se as maldições existem por causa deles, então a única solução seria eliminá-los. Aqui Geto assume uma postura semelhante à de muitos pensadores nihilistas. Ele não acredita mais no sistema. Ele não acredita que sua luta tenha propósito. Então, decide impor um novo significado à sua existência, criar um mundo onde apenas feiticeiros existem. Mas será que isso realmente o fez feliz? Ou será que, como Nietzsche alertava, quando você olha muito tempo para o abismo te olha de volta? Geto se tornou um líder de feiticeiros renegado. Ele era respeitado, mas profundamente solitário. Ele havia abandonado seu antigo mundo, mas não encontrou felicidade no novo. Talvez no fundo, Geto soubesse que sua luta estava perdida desde o começo. Porque no final, ele não estava tentando destruir os humanos. Ele estava tentando justificar sua própria existência. Ele queria acreditar que havia um propósito. Então, sua jornada se encerra. Seu último sorriso para Gojo não foi um ato de desafio, mas talvez um alívio. Como se dissesse, agora finalmente posso descansar. A história de Suguru Geto nos ensina que nem todos os vilões começaram como humanos. Alguns são apenas idealistas quebrados pelos pesos da realidade. Geto não queria ser um tirano. Ele só não conseguia mais viver em um mundo sem sentido. Porque no fim, o que dói mais não é a queda de um vilão, mas é a perca de um amigo que um dia quis mudar o mundo.